Bem-vindos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre Reiki. Vamos revisitar um vídeo antigo já. Vamos revisitar vários vídeos, na verdade. Definição de Reiki. Usui. Vamos estreitar o nosso foco. Vamos nos concentrar no Reiki Usui, nas suas variações, né? Gendai, Komyu, na vertente oriental, Reiki tradicional, Reiki essencial, Reiki Usui tibetano, Reiki Usui na vertente ocidental. Uma das coisas mais complicadas é definir o que é Reiki. Não raro, ao final do curso, se você pegar a turma e perguntar o que é Reiki, o pessoal fica em dúvida. Mesmo quem estudou à distância, fez um curso à distância, que tem a apostila, sente a dificuldade de explicar o que é Reiki. E isso é compreensível. A primeira e grande definição de Reiki, a mais geral, a mais divulgada, é que o Reiki é uma técnica de cura por imposição de mãos. E essa definição, ela é muito válida, ela é muito bem colocada, mas ela é parcial. Ou seja, o Reiki é uma técnica de cura para curar diversos problemas, não apenas físicos, emocionais, mentais, problemas de vida, dificuldades e assim por diante, por imposição de mãos. Ou seja, você usa as mãos para oferecer energia para a pessoa. Essa definição vem de uma época inicial do Reiki, tem um vídeo sobre isso, vamos revisitá-los. Porque o Reiki, no começo, foi isso, uma técnica de cura. Porque quando o mestre Usui começou a trabalhar com Reiki, lá pela década de 1920, tratamento médico, saúde, era algo muito complicado. 2020 ainda é complicado, né? Ainda é complicado. Apesar de ter uma farmácia em cada esquina e a automedicação ser uma constante, saúde é um tema complicado. E naquela época muito mais. Então, no começo, o Reiki foi usado, realmente o Reiki Usui foi usado para cura. Para curar as pessoas de uma dor de dente, de um problema, de um corte, de uma infecção, de uma dor lombar, de uma dor num braço, na perna e assim por diante. E há uma atuação destacada do mestre Usui no começo do Reiki, onde teve o sismo de Kanto em Tóquio, um terremoto que destruiu muito a cidade, no qual o mestre Usui participou ativamente, aplicando Reiki nas pessoas que estavam doentes, que estavam com problemas, que haviam se acidentado. Então isso contribuiu sobremaneira para trazer técnica de cura para o Reiki. E posteriormente, quando o Reiki veio para o Ocidente, numa tentativa de legitimar a técnica, de dar uma base para a técnica, surgiram muitos mitos com relação ao Reiki Usui, onde se buscou embasar essa técnica de cura. Mas por que ele curava, né? Por que ele divulgou isso? Por que ele fazia isso? E aí temos mitos que já foram desmistificados, que já foram atualizados e que não correspondem à verdade, de que o mestre Usui queria ajudar a humanidade, queria salvar as pessoas, queria curar as pessoas, que ele gostava muito de Jesus, e Jesus também curou, então ele queria ser igual a Jesus, o Buda também curou, então ele queria ser que nem o Buda. Não, isso não é correto, isso não é verdadeiro. Alguns mestres já foram para o Japão, já pesquisaram, já entraram em contato e já trouxeram uma história correta. O mestre Usui buscava a iluminação. Ele passou 3 anos num mosteiro, junto com monges, numa disciplina intensa, buscando iluminação e não conseguiu. E ele partiu para uma última tentativa, que foi a meditação da estrela da manhã, uma meditação muito intensa, que poucas pessoas conseguem desenvolver, executar. No final, no processo de iluminação, ele teve essa questão da cura como um SID, que a gente chama, um poder paranormal, que é algo que todos nós, quando atingimos um determinado nível de iluminação, nós desenvolvemos poderes.
poder de curar, poder de ver a distância, de se deslocar, se bilocar, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, clarevidência, clareaudiência, são muitos poderes. No caso do Mestre Sui, o mais proeminente deles, provavelmente não foi o único, foi a questão dessa transmissão de energia, que é o Reiki, que, no primeiro momento, cura. E com base nisso, ele desenvolveu um sistema. E aí nós vamos ampliar a nossa definição de Reiki. Nós vamos ampliar. Desse início, onde a cura era tão necessária e as pessoas procuravam ele pela cura, onde o boca a boca levava você para procurar uma maneira de minorar o seu sofrimento, sua dificuldade, o Mestre Sui estrutura essa técnica, essa capacidade que ele tem como um sistema, como um método. Método para quê? Para ensinar outros a curar? Não. Um método de autoconhecimento que nos leva ao despertar e que, em última instância, nos leva à iluminação. Esse é o sistema Reiki. Esse era o objetivo do Mestre Sui. A partir daí ele começa a ensinar o Reiki. Começa a propagar, a divulgar a técnica e teve uma aceitação fantástica no Japão. Depois, com a morte, isso diminuiu, mas a Gakkai, a instituição que ele criou, ainda existe no Japão. Um pouquinho fechada, como é o povo japonês, mas existe. Então, num segundo momento, depois que se aplaca essa necessidade da cura, essa necessidade de minorar a dor, o sofrimento, a pessoa prossegue nessa jornada e o Reiki traz ferramentas, o Reiki traz energia para que a gente possa sim avançar nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de despertar, buscando a nossa iluminação. Então, no segundo momento, depois de satisfeita as emergências naturais que nós temos necessidade de satisfazer, o Reiki se apresenta com mais potencial. Ficar preso na primeira definição, que é uma técnica de cura por imposição de mãos, é subestimar o potencial da ferramenta, é nos limitarmos. Querer se voltar apenas para o Reiki como sistema também é podar uma característica muito importante do Reiki e do reikiano, de lhe oferecer uma energia que vai ajudar o outro. Então, nos focarmos como um sistema também é preciso um pouco de cuidado, um pouquinho de carinho com essa atenção nessa situação, né? Então a gente tem que englobar. Então a gente amplia a definição de Reiki dessa parte inicial, técnica de cura, por imposição de mãos, para um sistema de energia que busca muito mais do que a cura, que a solução de pequenos problemas ou de grandes problemas. O Reiki deixa de ser, como muitos ainda falam, uma técnica de relaxamento. Porque as pessoas acham que recebem o Reiki e ficam lá relaxadas, tranquilas, serenas, plainando em nuvens cor-de-rosa. É muito mais do que isso. Há um potencial muito maior. Porque a partir do momento que você começa a ter Reiki fluindo em você 24 horas, que certas necessidades básicas, energéticas, são satisfeitas, naturalmente você se volta para o autoconhecimento. Você se volta para dentro de si, para se entender melhor, para se conhecer melhor. Nível 1 do Reiki fala de conhecer o corpo, de conhecer as vontades, os gostos básicos do nosso corpo, que muitas vezes a gente nem percebe, a gente executa de forma automática. Aí a gente avança para emocional, mental, espiritual, né, conexão com a nossa consciência. Então, as pessoas chegam no Reiki pela técnica de cura. É o grande chamariz. E tem um vídeo sobre isso. Depois, atendida a essa necessidade, né, nem sempre 100%, mas atendida essa necessidade, a gente se volta para o autoconhecimento,
altivez. E a gente segue no caminho do despertar, no caminho da iluminação, dessa busca pela iluminação, essa jornada para a iluminação, que requer energia. Energia que nem sempre a gente tem. A gente gasta muito nossa energia e muito rápido. Certo? Então esta é a minha abordagem atual do Reiki Usui. Um sistema de energia que compõe-se de técnicas de cura por imposição de mãos, existe mais de uma técnica, e de técnicas para aperfeiçoamento pessoal, para autoconhecimento, para despertar, para buscar a iluminação. O reikiano precisa incorporar as duas. Como eu disse, não podemos ficar na técnica de cura e não podemos ir para o sistema como um todo, né? A mente às vezes gosta dessas ideias e não quer. O princípio continua sendo abastecer de energia, promover a cura em algum sentido, em algum aspecto, para que depois, satisfeita essa necessidade tão emergente, algumas vezes a gente possa se voltar para o que há envolvido nisso, para um aprendizado. Por que eu adoeci? Por que eu desenvolvi a doença? Por que eu tenho que passar por isso? E aí a gente começa essa jornada de autoconhecimento. Legal, pessoal? Então esse foi um vídeo para dar uma repaginada nessa definição de Reiki. Definição que, como eu falei no começo, pode ser um pouquinho complicada. Mas ponderar sobre ela, compartilhar vídeos, né, trocar ideias, dialogar, faz com que a gente amplie um pouquinho o nosso entendimento, a nossa ideia, que a gente veja maior potencial no Reiki do que muitas vezes aquela inspiração básica da cura. Gratidão.